Guerreiros em debate. O Bernardo está dizendo aqui, vamos Cruzeiro. O Arthur deixando boa noite, dizendo que o David é titular para ele. O Adailton também dizendo que jogando assim o David tem que ser o titular. O André falando que o Cruzeiro é cabuloso, assim como o Wilson Rocha. Fábio Guima com 50 mil na toca, campanha para essa quarta-feira, importante. Estreia em casa na Libertadores, o Cruzeiro tem tudo aí para conseguir já encaminhar a classificação no grupo, né? O Cruzeiro pode brigar, daqui a pouco a gente vai falar sobre Libertadores, mas já vou adiantar minha opinião. A briga esse ano não é por classificação, a briga esse ano é pelo primeiro lugar geral, né? O Cruzeiro venceu o jogo mais difícil da chave, a partida contra o Huracan na Argentina, e não tem por que não pensar em 6 vitórias, 18 pontos, e pensar nas vantagens que as oitavas, as quartas e a semifinal, a final esse ano vai ser em jogo único, podem gerar, né, ao time. Agora, os ouvintes participando aqui com a gente, Pianete, estão destacando muito aquilo que você já falou, né? O desempenho do David na partida de ontem. O David já chegou ao segundo gol na temporada, né? Ele marcou, sofreu a lesão, tá voltando agora, já deu assistência. O lance, né, do gol do Sassá foi um pênalti numa jogada muito interessante do David também na área, em que se não derrubam o David ali, ele podia ter feito ali o primeiro gol, dado mais uma assistência na temporada. E eu queria que você comentasse um pouco do quanto o David pode agregar ao time do Cruzeiro para um Cruzeiro mais ofensivo, menos reativo. Eu sei que ele se encaixa muito bem para essa proposta de contra-ataque, né? O Cruzeiro está carecendo desse jogador para escapar em velocidade em alguns momentos, mas quanto o David pode agregar também para um Cruzeiro mais ofensivo na sequência da temporada, Pianete? Ô João, eu acho que a importância dele é altíssima, principalmente pela característica do David. Você citou muito bem aí a questão do David ser um homem do contra-ataque. Às vezes o Cruzeiro ele é bem armado na defesa, ele consegue roubar a bola e dar no David, que ganha dos defensores na velocidade. Mas além disso, eu vejo a importância dele como um homem de característica única. Porque a gente fala, o Rafinha é um homem de velocidade. Eu não acho que ele é um homem de velocidade, eu acho que é um homem hábil, ágil. Ele sai muito bem da marcação, e ele tem velocidade também, mas não acho que é o forte dele. O Marquinhos Gabriel é um velocista, mas jogou pouco ainda. A gente não pode falar, ele é a mesma característica do David. Eu acho o David diferente. Eu comparo muito o David ao que o Alisson fazia em 2014, por exemplo, no bicampeonato brasileiro do Cruzeiro. Às vezes o Cruzeiro está encaixado, está passando a bola de um lado para o outro, tentando encaixar, e um tapa que você dá na frente, uma brecha que você consegue quebrar na velocidade, isso é importante demais para o time, e o David tem essa característica. Robinho não tem essa característica, Rodriguinho não tem, Thiago Neves não tem. Então, assim, não é algo descartável, pelo contrário. Eu espero que o David cada vez cresça mais, ganhe espaço. Eu tenho certeza, o Mano, eu falei isso aqui, um dos motivos do Cruzeiro vender o Arrascaeta e não fazer alarde para trazer aquele homem de velocidade, embora tenha procurado Bruno Henrique e não sei mais quem, mas o David era a esperança do Mano. Eu acredito e eu acho que ele ainda vai falar isso em coletiva, quando o David estiver muito bem, arrebentando. Então, não sei, eu não sei se teria uma importância maior de, por exemplo, ter que buscar um outro homem ou fazer uma linha com Thiago Neves, Rodriguinho, Robinho. Eu descarto isso totalmente, porque eu acho que o David, por característica, ele é essencial. Não sei o que vocês acham, gostaria até que vocês comentassem, ele é essencial no time do Cruzeiro. Eu acho, né, que a gente vê essa importância do David como um jogador diferente no elenco, né? A gente tem o David como uma expectativa, eu concordo com você, de alguém que agrega aquilo que mais parecido ao que o Alisson apresentava em 2014, né, um estilo de jogo importante para que o time possa ser mais ofensivo, mas a gente tem uma dificuldade aí, né, em que a gente pode pensar no espaço do David como titular, né, na equipe. É um grande desafio para o Mano, que muita gente ficava ponderando aí, por exemplo, Rodriguinho, Thiago Neves juntos, ainda tem o Fred, Robinho, né, o número de vagas na equipe é limitado, né? Se o David for titular, por exemplo, a gente vai acabar tendo uma dessas peças sendo sacadas do time, né? O que eu acho que é importante é a situação do Cruzeiro perceber, ou da torcida também começar a perceber, que significa um elenco que tem opções, né? O futebol brasileiro hoje ele começa a criar um padrão
de algumas equipes que, por ter um elenco mais recheado, se destacam por poder ter 13, 14, 15 titulares, né? Pensando numa opção para cada jogo, alguém descansando ali, alguém descansando aqui. Você não vai conseguir, muitas vezes, escalar o Palmeiras de 1 a 11, não vai dar para escalar o Flamengo de 1 a 11, nas alternativas que esses elencos têm, né? Para cada jogo, é possível fazer uma adaptação. E o Cruzeiro tem um elenco para isso também, né? Ou começa a construir um elenco para isso. É parecido com o que o Wander vinha dizendo, né? O Cruzeiro tem um elenco aí com peças com reposição para cada uma das posições, né? De forma bastante interessante, o Cruzeiro pode pensar nessas alternativas. E aí, a David é titular ou não é titular, né? Vai depender um pouco do jogo, da proposta para cada partida. A gente espera que o Mano consiga manusear isso aí. O Fábio está confirmando ainda aqui, né? A nossa participação aqui, com os 30 mil ingressos já vendidos em 8 horas, que a torcida do Cruzeiro é cabulosa. O Bernardo dizendo que o Mineiro não é referência, vamos ver quarta-feira. Ainda bem que começou bem na Libertadores. Eu até acho que o Deportivo Lara não é aí um desafio tão maior do que as equipes do Campeonato Mineiro. Chegou a perder de 7-2 para o Corinthians na Libertadores do ano passado. Não faz uma boa campanha no Campeonato Venezuelano. A gente sabe, né, que o futebol venezuelano tem conseguido melhorar de nível nas competições continentais, nas competições de base, mas ao mesmo tempo isso até agora não significou nada para os clubes, né? Os clubes seguem muito abaixo nos torneios continentais. Boa parte dos jogadores venezuelanos que se destacam hoje, né, no torneio sub-20, mesmo sub-17, já vão para a Europa, não ficam atuando por ali. Então o nível é uma partida que o Cruzeiro tem que vencer, né? Acho que tem que deixar isso claro desde o início. O Cruzeiro precisa vencer o Deportivo Lara em Belo Horizonte e também na Venezuela, né? Então isso começa já pela quarta-feira. O Mário Lúcio Paz dizendo que o esquema do Mano não ajuda o centroavante. O Hudson Rodrigues dos Reis dizendo que o Michel deve estrear no próximo jogo, né? O Michel estava no banco ontem também. O Wilson Rocha dizendo que mora em São Paulo e é torcedor do Cruzeiro cabuloso. Tem também participação aqui do Paraná. José Antônio Andrade dizendo que está ligado no programa direto de Cascavel, no Paraná. Valbert Barbosa falando aí que o Lucas Romero tem que se titular sempre. Tá ganhando essa condição, né, Wander? O Lucas Romero tem se firmado aí como um jogador importante, né, no esquema do Mano Menezes. É uma mudança. Muita gente diz, o Mano não gosta do Lucas Romero. O Lucas Romero ficou muito tempo sem ter chance na posição de origem dele. Mas a partir do momento que o Cruzeiro está acomodando o Rodriguinho no time titular aí, e também na perspectiva, na dificuldade do Lucas Silva renovar contrato, de permanecer no segundo semestre, o Mano vem projetando o Lucas Romero com uma sequência importante de jogos aí, deve ser titular na quarta-feira, e ele tem correspondido, né, Wander? Concordo plenamente, João. O Lucas Romero tem correspondido, é um jogador que tem identidade com o Cruzeiro, tem a característica que a torcida do Cruzeiro gosta, de jogar com fibra, moral e não desistir nunca. E a torcida do Cruzeiro pega no pé muito do Mano, mas são estilos de jogo diferentes. O Lucas Silva para o Lucas Romero são estilos de jogos diferentes. O Lucas Silva tem característica de virar o jogo com mais facilidade, de procurar um lançamento longo. São estilos de jogo diferentes. O Lucas Romero joga com passes mais curtos, mais próximos do meio campo. E o Lucas Romero tem uma diferença também, que ele recompõe muito bem. Ele é mais ágil na recomposição que o Lucas Silva. Então são características diferentes. E são opções de jogo diferentes. Você falou muito bem com relação à formação de elenco, João. O Cruzeiro tem essa característica hoje. A gente tem a possibilidade de mudar o estilo do jogo no decorrer da partida com as peças que nós temos de reposição. David, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Thiago Neves, cada um tem uma característica diferente para agregar ao grupo durante as competições. Eu entendo que o time para a Libertadores de 2019 do Cruzeiro é um time mais cascudo, é um time mais brigador, que sabe cadenciar melhor o jogo, sabe conduzir melhor os adversários. E eu vi a partida de ontem, muito importante para poder dar ritmo de jogo ao Fabrício Bruno e ao Dedé, porque vai que o time precisa jogar com essa composição defensiva. Então é importante dar ritmo de jogo aos atletas, cadenciar o jogo. Então o Cruzeiro, o Pianetti pontuou muito bem que o Cruzeiro tem as linhas mais longas, as linhas de defesa mais longas, ele não joga tão compactado
com a defesa alta, nem com a defesa... Já com a defesa baixa, ele já joga mais com as linhas mais afastadas. Ele é uma característica de jogo do Mano Menezes. Temos que procurar entender a capacidade que o elenco do Cruzeiro tem e a capacidade que ele tem de recomposição. O time do Cruzeiro, como jogou ontem, não vejo o Jadson hoje, agora pontuando sobre o Jadson, não vejo o Jadson hoje com capacidade para poder assumir a titularidade do Cruzeiro ou mudar o esquema de jogo do Cruzeiro durante uma partida. Então eu acho que se por acaso o Lucas Silva não ficar no Cruzeiro, a perda vai ser muito grande, porque nós não temos nenhum atleta para poder substituir ele. Então o Jadson ainda vai ser preparado, não tá preparado ainda para poder assumir a camisa titular do Cruzeiro, mas o Lucas Romero sim, e é um atleta que pode ajudar na variação tática durante o jogo, João. Então você pontuou aí, o Lucas Romero está preparado para poder assumir a camisa titular do Cruzeiro? Sim, está preparado para assumir não só no meio-campo, mas se precisar mudar o esquema tático de jogo, mudar o sistema defensivo do Cruzeiro, ele pode fazer isso perfeitamente. Como? Assumindo a lateral, Cruzeiro liberando o Adilson ou o Orihuela para poder atacar. O Edilson ou o Orihuela para poder atacar. Então, são características diferentes e o Mano gosta disso no elenco, João. Tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate.